Irmãos, graça e paz. Vocês estão bem? Graças a Deus, que bênção. Que honra estar com vocês aqui mais uma vez, estou muito feliz. Queria pedir aos irmãos que abrissem a palavra do Senhor no livro do profeta Jonas. No livro de Jonas, capítulo 1. Livro de Jonas, capítulo 1. Sem pressa, viu? A gente tem até meia-noite para poder... Foi o que me falaram ali, né? Que eu tenho até meia-noite aí para poder... Todos acharam? Amém. A palavra de Deus vai dizer assim. Leia juntamente comigo. Eu vou fazer o seguinte, como o capítulo ele é um pouco extenso, eu vou ler o primeiro verso e os irmãos leem os seguintes, tá bom? Combinado? Diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para aliviar o peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitou e dormia profundamente. E dizia uns aos outros: Vinde e lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. Lançaram sorte e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora por causa de quem sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Então lhe respondeu: Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe: Que faremos para que o mar se acalme? Porque o mar se ia cada vez mais tempestuoso. Entretanto, os homens reimavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar a sua fúria. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Oremos ao Senhor. Pai, obrigado por essa noite, pela tua presença. Que bom, Deus, é estar aqui juntamente com meus irmãos, em Fragoso,
aprendendo um pouco mais com eles da Tua palavra. É bom Te glorificar, é bom Te louvar, é bom aprender a Tua palavra, Senhor, para edificação. Que ela seja para nós algo repreensivo, que possa ser para nós algo que possa nos edificar, mas que também nos confronte, Deus. Nos coloque no lugar para que o Senhor reine sobre nós diariamente. No nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Amém e amém. Bênção demais, meus irmãos. O livro de Jonas é um livro excelente. Tem muitos elementos que a gente poderia refletir. E existe um diretor chamado Richard Kelly. Esse diretor ele fez alguns filmes. E um dos seus filmes mais famosos é Donnie Darko. É um filme muito complexo, bem bizarro, é meio difícil de se entender. Mas um dos seus filmes ele foi um pouco esquecido, que é chamado The Box, A Caixa. E esse filme, ele, por ser um pouco esquecido, com bons atores, infelizmente foi bastante esquecido, ele vai retratar a história basicamente o seguinte. Imagina você, no período de Natal, como já está acontecendo, você estivesse dormindo logo cedo, muito cedo, na sua cama, e você ouvisse o som da campainha, ou o bater da porta. E aí você se levanta, e ao levantar-se você abre a porta e encontra lá uma caixa com um grande botão vermelho no meio, e ali você olha, tem um bilhete que dizia: amanhã alguém virá à sua casa te explicar o que essa caixa faz. Você vai, vive sua vida aí tranquila, sua rotina. No outro dia você chega e ali o homem vai e bate na sua porta e você vê que é um homem bastante intimidador, estranho e que carregava uma maleta na mão. E ele diz: eu vim explicar o que tem nessa caixa. E o homem vai, você pede para ele entrar. Ao esse homem entrar na sua casa, ele te explica o seguinte: nessa caixa tem um botão vermelho. Se você apertar nesse botão vermelho, essa maleta aqui contém R$1 milhão. Você vai ficar milionário. Mas tem um porém. A partir do momento que você apertar esse botão e ficar milionário, alguém vai morrer. Você vai ser réu do sangue de alguém. Você vai matar alguma pessoa. E aí, a gente para pensar o quanto o livro de Jonas tem muito disso. O livro de Jonas ele é cercado por um dilema moral que Jonas se encontra. Jonas é aquele que entra nesse conflito moral, em que ele carrega os seus pressupostos, as suas ideias, aquilo que ele tem por certo, quando ele é confrontado pelo Senhor. Um Deus que chega para ele e diz: olha, você vai pregar aos ninivitas. E Jonas fica nesse impasse. E o livro de Jonas ele é cercado por isso. E ele fica nesse confronto e esse dilema moral. Esse livro ele é muito interessante. Pelos vários elementos que a gente vai ver no livro de Jonas, a gente vê ali elementos que por muitas pessoas foram até questionadas se o livro ele era ou não literal. Alguns teólogos aí um pouco mais da linha liberal, né, que não acreditam muito em milagres, eles vão desacreditar um pouco no livro de Jonas. Por exemplo, a gente vai ver aqui uma grande tempestade. Essa tempestade ela não foi natural. Foi uma tempestade de uma forma milagrosa da parte de Deus. A gente também vai ver um grande peixe. Quem lembra aí da história de Pinóquio sabe, né? Que Pinóquio ele faz aquela bela referência quando ele é engolido por uma baleia. É claro que aqui a gente não sabe se era uma baleia, mas sabe-se que é um grande peixe. E também a gente vê um dos elementos aqui, que é uma planta. Uma planta que cresce sobre a cabeça de Jonas, ali esfriando a sua careca, que estava muito quente, parece o calor do Nordeste. E ali também Deus ele manda um inseto pequeno que come a planta de um dia para o outro. Todos esses elementos, muitos estudiosos aí, né, liberais, que a gente nem dá crédito a essas pessoas, estavam dizendo que o livro poderia ser uma lenda ou apenas uma parábola. Mas veja, diante de todos esses milagres que aconteceram no livro de Jonas, Deus sempre esteve presente. E isso é o mais incrível. O que é mais fácil? Você questionar porque uma baleia ou um peixe engoliu alguém, ou veio uma grande tempestade, ou um Deus que criou os céus e a terra em 6 dias e no 7º descansou. Não faz sentido você questionar algo do tipo. Deus é soberano e faz todas as coisas. A gente também tem aí uma autenticação no livro, porque Jonas ele é citado no capítulo 2 de 2 Reis, a partir do verso 25.
ali no reinado de Jeroboão II, o profeta estava profetizando naquela época. Também existe uma comprovação muito legal, interessante, que o profeta Jonas, ele profetizava, ele era profeta contemporâneo a Amós e a Oséias, que são profetas que nós temos aqui nas nossas Sagradas Escrituras. Tudo isso vai autenticando e autenticando o livro de Jonas. É certo que a gente não sabe quem foi o autor desse livro, mas muitos vão dizer que foi até Jonas, porque o livro ele também acaba com uma interrogação, dizem-se que foi um pouco incompleto, mas muitos acreditam que foi Jonas. Além disso, também a gente vê o próprio Jesus. Jesus ele cita o livro de Jonas quando fala a respeito da sua morte e ressurreição, declarando ali um sinal para os fariseus que pediam um sinal da parte dele. E aqui, meus irmãos, a gente vai meditar um pouco do livro de Jonas. Se você nessa semana não teve a oportunidade de ler um capítulo da Bíblia, se alegre, porque nessa noite você leu um capítulo inteiro. Que bênção, né, meus irmãos? E aí, eu queria aqui que a gente lesse todo mundo junto o primeiro versículo, que diz assim: Veio a palavra do Senhor. 3, 2, 1. Veio a palavra do Senhor. Amém. Amém. Obrigado, meus irmãos. Diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo... A gente precisa entender aqui a importância do nome do pai de Jonas, Amitai. Amitai significa verdade. Esse era o pai de Jonas. Verdade. E para um judeu, o nome ele importa muito. Talvez para a gente não importe tanto assim. A gente às vezes vê até nomes muito esquisitos no Nordeste, né? Os nomes bem esquisitos mesmo, uma mistura de vários nomes, inglês com português, a gente nem sabe o que significa muitas vezes. Mas para um judeu significa muito. E você sabe que para quem é do interior e do sertão também significa muito. É carregado o nome ou sobrenome dos pais e dos avós e tal, dos descendentes. E para Jonas, e para o Antigo Testamento, no Antigo Testamento, para um judeu também significava muito. E Amitai significa verdade. Muitos vão dizer que Jonas, ele cresceu na escola do profeta Eliseu. O mesmo Eliseu que a gente vê na Bíblia. O mesmo Eliseu que fez grandes milagres da parte de Deus e que aí teve grandes histórias, né, da parte de Deus na vida de Eliseu. Também é possível que o pai de Jonas tenha sido um homem íntegro na presença de Deus, aquele homem que realmente era temente ao Senhor, que educava os seus filhos no caminho do Senhor, assim como a palavra de Deus mesmo diz. O que é que Deus vai dizer? Olha, a partir desse momento você vai colocar a lei nos umbrais das portas. Quando você estiver caminhando com o seu filho, você vai dizer para ele a lei do Senhor, para que assim ele possa se acostumar a ouvir a palavra de Deus. E assim, a casa de Jonas era cercada por essa verdade. O pai de Jonas instruía Jonas nessa verdade. Entretanto, existia um grande problema aqui. A gente vê um Jonas que não queria ouvir a verdade. Um Jonas que não queria se submeter a uma verdade. E a verdade que veio aqui não veio de qualquer pessoa, mas veio do próprio Deus, que chama o profeta para cumprir com a sua vontade, e Jonas, ele simplesmente não quis ouvir. Jonas pode ser até aquele típico de cristão, que vai à igreja no domingo, aquela pessoa que todas as noites ou todas as manhãs estão na escola bíblica dominical, aprendendo da palavra, era conhecedor da palavra, o cara era até profeta. Vê só, ele era até profeta. Mas em nenhum momento aqui, a gente vê Jonas questionar o Senhor e nem mesmo orar. Antes ele questionasse, né, para ficar mudo que nem Zacarias, o pai lá de João Batista. Mas nem isso ao menos Jonas fez. Jonas nem ao menos orou. O primeiro relato de oração que a gente vai ver aqui no livro de Jonas é no capítulo 2, quando ele está lá no ventre do grande peixe, em que ele vai dizer: na minha angústia eu clamei ao Senhor. Percebeu? Foi necessário o profeta ser engolido por um peixe
passar por grande tribulação para poder orar ao Senhor. Isso é uma dificuldade que o profeta Jonas ele vai enfrentar daqui para frente. Em resumo a tudo isso que a gente vê no primeiro verso, em tudo que a gente pode pensar, Jonas ele simplesmente agiu por sua própria vontade. Ele não ouviu ao Senhor, ele não quis ouvir. Veja, não era o pai de Jonas que estava convocando ele. Não era sua mãe, não eram os seus amigos, era o próprio Deus, a palavra do Senhor quem chegou até Jonas e o convocou. E simplesmente ele quis andar nos seus próprios caminhos, ele não quis ouvir a verdade que vinha da parte de Deus. O interessante que a gente pode pensar é que você, eu, podemos até ser ministros do Senhor. Ministro de louvor, a pessoa que fica na mídia, que está todos os domingos na igreja. A gente pode ser até diácono da igreja, líder de jovens, quem sabe até ter o título missionário. Pode ser até presbítero e quem sabe até pastor. Mas nenhum dos títulos que nós carregamos, nem mesmo o currículo que nós temos, isso é suficiente para nos livrar de tomar decisões erradas. Nada disso nos livra de tomar decisões erradas. A gente vê isso claramente na vida de Jonas. E existe uma grande pergunta aqui que a gente pode se fazer. Há quanto tempo você não mantém comunhão com o Senhor? Há quanto tempo você não lê a palavra? Há quanto tempo você não vive uma vida de conversa íntima com Deus em oração? Há quanto tempo isso não tem acontecido? Reflita sobre isso. Vamos refletir nesse momento sobre essa verdade. Se nessa semana nós paramos para ouvir a voz do Senhor, um dos momentos mais especiais na nossa vida, meus irmãos, é quando a gente senta e conversa com Deus. Há quanto tempo nós não fazemos isso? Há quanto tempo isso não tem acontecido? Não espere ser engolido pela tribulação, pelas dificuldades da vida, para viver uma vida de oração e de comunhão com o Senhor. Não espere ser engolido por uma doença terminal para viver uma vida de louvor e adoração ao Senhor. Não espere ser engolido pelo desapontamento de alguém tão próximo. Não, mas ele era meu amigo. Não, mas ele é o meu parente, aquele que eu tanto amo, aquele que eu tanto confio. Eu aqui, coloco a mão no fogo por ele. E aí vem a decepção. E aí o teu coração se enche de rancor, se enche de tristeza, se enche de ira. Não espere ser engolido por isso, para poder viver uma vida de comunhão e adoração. E muito mais, não espere ser engolido pela dor do luto, de perder alguém querido. Aquilo que parece que dilacera a alma, aquela parte que parece que vai embora. Não espere ser engolido por isso, para viver uma vida de adoração, de comunhão e de oração ao Senhor. Não espere. A vida com Deus, a comunhão e a oração são o ar que nós respiramos. E isso tudo é o ponto de partida para todas as nossas decisões. Não tome decisão sem conversar com Deus. Não tome decisão sem antes pedir orientação a homens e mulheres de Deus. Não tome decisão por sua própria conta. Não seja como Jonas, porque se nós agirmos assim, a verdade é que vamos ser engolidos. E muitas vezes há consequências inimagináveis. Isso é uma verdade. E é a verdade que Jonas não queria ouvir. E a gente se pergunta, que verdade seria essa que Jonas ele não queria ouvir? Veja comigo no verso 2. Diz assim: E Deus chega até Jonas e diz assim para ele: Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Nínive, ela era a capital do Império Assírio. E esse Império Assírio era um lugar extremamente violento. Pense aí na coisa mais violenta que você já imaginou. Pense aí, na coisa mais violenta que você já viu na vida. A cidade de Nínive, a capital da Síria, era pior. A Síria era pior do que isso. Eles, quando pegavam os seus inimigos, eles pisavam no seu pescoço e arrancavam a sua língua.
Quando eles pegavam os seus inimigos, eles esquartejavam, cortavam a cabeça, os braços e colocavam assim na parede como troféu para que outras pessoas pudessem ver. Terrível. Nínive também era uma cidade que foi formada por um homem chamado Nirode. O mesmo homem que a gente vai ver lá em Gênesis, pertinho da Torre de Babel. O mesmo que fundou Babel. O homem que é Nirode, aquele que lutou contra o Senhor. Vê só como o camarada era bom. Terrivelmente bom, né? E aí, um dos grandes problemas de Nínive também era, além da extrema violência, a extrema promiscuidade que existia na cidade. Era muita prostituição, muita coisa torta. É um dos lugares piores possíveis de se você pensar para ir. Você não queria passar umas férias em Nínive. Quem queria passar aqui? Ninguém queria passar umas férias em Nínive. E por isso que aqui a gente vai ver um dos primeiros relatos de um profeta transcultural. Os profetas geralmente eles eram enviados para uma cidade ou para uma terra dos judeus. Algo que era perto deles, algo que era próximo à sua própria cultura. Mas dessa vez aqui a gente vai ver um dos primeiros relatos, enfaticamente, de alguém que sai da sua terra e vai pregar para um outro povo gentil e pagão. E por isso que Jonas ele começa a pirar a cabeça e pensar, por que Deus está fazendo isso? E Deus muitas vezes Deus diz a Jonas o que ele não esperava ouvir. E essa era a verdade que Jonas não queria ouvir. Pregue para Nínive. Ele não queria. Por quê? Porque primeiro Jonas ele era nacionalista demais. Ele amava o seu país, ele amava a sua terra. Eu bato no peito aqui, eu amo o Brasil. Sou brasileiro, a minha cor, a minha raça. Jonas ele era assim. Ele era apaixonado pela sua nacionalidade. E também Jonas ele tinha os seus pressupostos totalmente formados. Sua cosmovisão, aquilo que Jonas tinha por certo, aquilo que ele entendia que era a sua verdade. Isso era tão sério, mas tão forte dentro de Jonas, que para ele nesse momento foi maior até mesmo do que o Senhor. A ponto de Jonas simplesmente decidir fugir e se encontrar em um dilema moral. Aperto ou não o botão? Jonas ele se encontra nessa situação. E na perspectiva do profeta, ele se questionou, por que Deus? Por que Deus pode e quer perdoar essas pessoas, os inimigos do seu povo? Como é que um Deus justo, santo, bom, perfeito e íntegro em todos os seus caminhos, como é que esse Deus quer perdoar um povo pagão e inimigo do seu próprio povo? Não é possível. E Jonas ele passa a pensar sobre essas coisas. Como é que Deus poderia fazer isso? A sua ira ela fica tão enfática nesse sentido que no capítulo 4, no verso 5, sabe o que é que Jonas faz? Ele prega na cidade de Nínive, anuncia lá o juízo, ele sai da cidade, veja, ele sai da cidade, sobe em algo maior, vamos dizer um monte, fica lá sentadinho, esperando Deus mandar fogo do céu para destruir a cidade. Veja como esse homem estava irado com o que ele mesmo estava fazendo. E o que acontece é o efeito reverso, né? O povo se arrepende e se entrega ao Senhor. E era isso que Jonas ele não queria. E muitas vezes Deus, ele vai dizer para nós o que nós não esperamos que ele diga. Sabe aquele lugar em que você menos gosta? Aquele lugar que você não queria estar? Aquela cidade que você diz, eu jamais moraria aí, eu não gosto, eu odeio esse lugar, ou seja lá qual for o lugar. Muitas vezes, Deus ele diz coisas que nós não esperamos que ele diga. Você vai para lá. Imagina. Sabe aquela pessoa em que você tem mais conflito? Aquela pessoa que você já teve um problema, que você não gosta dela, que passa na sua mente todos os dias. Meu irmão, essa pessoa aí me dá uma agonia, me dá um ranço. Sabe? Se fora da igreja é ruim, imagina dentro. Isso é tão sério que Jesus ele diz assim, olha, se você tem alguma coisa contra o teu irmão, você deve, e for ofertar, você deve primeiramente deixar a sua oferta, ir lá no teu irmão, reconciliar-se com ele, depois você volta, pega a sua oferta e vai ofertar novamente. Veja como isso é sério. E sabe o que Deus muitas vezes faz?
coloca você cara a cara com essa pessoa para te confrontar, só para tu se reconciliar com ela. Muitas vezes Deus ele diz coisas que nós não queremos ouvir. Uma vez eu estava atravessando a rua num semáforo e eu vi uma pessoa que eu olhei assim, eu já conhecia a fama, a peça, que pintava e bordava nas redondezas, e eu pensei assim, poxa, por que não passa um carro e atropela esse camarada? Por que não tira a vida desse rapaz? Vai ficar tudo mais fácil, vai parar de trazer problema aqui na rua, nas redondezas. Por que não faz isso? Depois o tempo passou e eu, com um amigo meu na moto, e desculpem, irmãos, que a minha garganta está um pouco... E com um amigo meu na moto, e aí a gente andando, né? E eu disse mesmo assim, a gente viu algumas pecinhas, alguns nós cegos na rua, e eu disse assim, meu irmão, por que esses camaradas só faz perturbar, bicho? E aquele mesmo sentimento tomou conta de mim. E eu conversando com meu amigo, dizendo a ele, ele aliviou um pouquinho a moto, olhou para mim e disse, cara, eu não vejo dessa forma. Eu fiquei esperando a resposta, né? E ele disse, quando eu olho para eles, eu me vejo. E quando ele falou isso, Deus falou ao meu coração. Tá vendo tu? E se aquele cara lá atrás morresse no sinal? Ele morreria sem me conhecer. Ele morreria sem salvação. E aí Deus ele fala sobre alteridade ao meu coração. Olhe para o seu próximo como a você mesmo. Ele é a imagem e semelhança de Deus. A diferença para mim e para o ninivita qual é? Nenhuma. Porque eu fui alcançado pela graça. E graça é o quê? Um favor que eu nem mereço. Quem somos nós? Quem era Jonas para definir o que é justiça? Quem somos nós? Quem era Jonas para definir o que era a justiça de Deus? Salvar ou condenar alguém? A nossa vida não passa de poeira ao vento que logo se dissipa, se esvai. Tiago ele vai dizer no capítulo 4 e o verso 14, como sabem o que será a sua vida amanhã? A vida é como a névoa ao amanhecer, que aparece por um pouco e logo se dissipa. Paulo, nesse mesmo capítulo que a gente acabou de ler, 1 Coríntios 11, no verso 31, ele vai dizer, porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Quem somos nós para definir o que é justiça da parte de Deus? E Deus vai dizer, e Ele continua dizendo, aquilo que muitas vezes não queremos ouvir. E o verso 3 diz o seguinte, vamos ler todos juntos para despertar? 3, 2, 1, Jonas se dispôs... Veja, isso aqui é tão sério que Jonas, por ficar se questionando, né, e por não acreditar em nada daquilo que Deus dizia para ele, porque Jonas ele se questionou porque eu pregaria para um povo pagão e que não é da minha terra. Jonas simplesmente busca o lugar mais distante da presença do Senhor. Ele simplesmente foge de Deus. Ele vai buscar algo muito longe de Deus. Só que há um problema aqui que Jonas esqueceu. E o pecado foi tão grave na vida de Jonas que cegou Jonas a ponto dele esquecer que o Senhor está em todos os lugares. Como o salmista diz no Salmo 139, se eu pegar a minha cama e colocar no mais profundo abismo, lá o Senhor também está. E Jonas esqueceu disso. O que Jonas mais temia não era o Senhor nesse momento, mas era o arrependimento dos ninivitas. Ele tinha medo que o povo se convertesse. E por quê? E por quê? Agora imagine você, a partir de amanhã, você sair da sua casa e lá na Grande Recife, lá onde tem os ônibus, você chegar lá na Grande Recife e disser assim, olha, eu quero pegar esse ônibus aqui
e quero pagar todos os lugares do ônibus para que eu possa usar para o meu uso sozinho. Imagina você pegar um ônibus, pagar todos os assentos para você usar e ir no ônibus sozinho. A linguagem aqui utilizada nesse verso 3, muitos estudiosos vão dizer que o valor que Jonas pagou, há uma possibilidade que ele tenha alugado o navio inteiro só para o seu uso. E se isso se for algo verídico mesmo, historicidade, né? Se isso aconteceu de verdade, imagina o preço que Jonas pagou para alugar um navio inteiro só para ele, só para o seu custo, seu uso. Imagina. Foi um valor muito alto. Mas o problema aqui é que isso não foi um investimento. Isso foi um grande gasto. E é onde nós podemos observar e meditar em uma das coisas presentes nesse texto, que o pecado da desobediência tem consequências terríveis. E uma das consequências é que isso gerou custo a Jonas. Jonas não pegou o seu dinheiro e investiu em um missionário transcultural. Ele não pegou o seu dinheiro e investiu em alguém que estava pregando lá para os povos árabes, para o povo muçulmano, para um ribeirinho, para um povo indígena. Jonas não fez isso. Jonas não pegou o seu dinheiro e investiu em alguém que tem pregado em missões urbanas. Tem feito um grande trabalho ali em uma cidade. Jonas não pegou o seu dinheiro e investiu na sua comunidade, em um projeto para abençoar os irmãos ao redor. Jonas não fez isso. O que Jonas fez foi que ele pegou todo o seu dinheiro e gastou em algo em vão, descumprindo com a ordem de Deus, indo de contra a vontade de Deus. E isso gerou em Jonas custo. Meus irmãos, o pecado, ele gera custo na nossa vida. O pecado, ele é semelhante a uma traça que vai comendo, roendo e vai destruindo tudo ao nosso redor. O pecado, ele é semelhante a um ferrugem que corrói tudo e quando você menos espera, parte até ferro. E é no ferro mesmo que dá, né? O pecado, ele é semelhante àquele pequeno fermento que um pouquinho só leveda toda a massa. Ele destrói, ele acaba com a sua vida. Quando você menos espera, você se encontra em uma situação que você não imaginaria chegar. E a partir desse momento, Deus ele vai e manda sobre o mar um grande vento. Veja no verso 4 comigo. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade e o navio estava a ponto de se despedaçar. Veja isso. O navio estava a ponto de se despedaçar, de se quebrar, de se romper. Isso era tão sério, aquela tempestade, tão forte, que os homens se desesperam ali dentro. A história de José, quando a gente vai olhar, e ali também no capítulo do relato, do capítulo 39 de Gênesis, a gente vai ver um homem muito íntegro, mas também um homem que teve altos e baixos. Lembra? José foi vendido como escravo pelos seus irmãos. José passou por diversos problemas, mas o que José ele era temente ao Senhor. E a obediência de José fez com que Deus o fizesse prosperar em toda a sua vida. E além da prosperidade que José tinha, através da vida dele, as pessoas ao seu redor eram extremamente abençoadas, a ponto dele abençoar o seu senhor Potifar. E o texto ele é muito enfático nisso. Mas o pecado da desobediência e desobedecer a Deus é viver em constante zona de risco. É andar em perigos constantes. A tempestade aqui, ela não afetou apenas a Jonas, de forma nenhuma. A tempestade aqui, ela afetou a todos que estavam no barco com ele. O pecado, meus irmãos, ele não afeta apenas a sua vida. Ele não apenas afeta a minha vida. O pecado, ele afeta a sua esposa, o seu marido, os seus filhos. O pecado muitas vezes vai afetar os seus amigos próximos. E o pecado vai te levar e nos leva, se não tomarmos cuidado, a lugares que nós nunca imaginamos chegar. Na sarjeta, no abismo, no lugar
pior possível que você possa imaginar. O pecado ele é terrível, ele destrói a nossa vida, destrói tudo que está ao nosso redor. Então que a gente tome cuidado com essa realidade que é o pecado e é muito sério. E o verso 6, e aí os homens eles começam a pensar, né, e a orar aos seus deuses. Assim também eles pegam todas as cargas e começam a jogar as cargas no mar para ver se podia aliviar ali o barco, para que o barco pudesse se estabilizar. E começam cada um a orar ao seu Deus. E o que vai acontecer? É que Jonas simplesmente, diante de toda a tragédia, entra lá no fundão do barco e vai dormir. E aí no verso 6, aonde Deus ele se encontra com Jonas. E a gente vai ver como é que Deus se encontra com Jonas. Bem interessante. O verso 6 diz o seguinte: chegou-se a ele um mestre do navio e lhe disse: que passa contigo agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. A coisa só começa a piorar para Jonas, porque a partir desse momento Deus ele vai usar um homem pagão, o capitão do navio, que nem conhecia o Senhor, para que pudesse repreender Jonas e acordar ele do sono. E o sono aqui vai muito mais além de um sono de um estado físico, mas também um sono espiritual. E a palavra aqui utilizada, levanta-te, invoca, é muito interessante. Uma curiosidade aqui para nós, que essa palavra levanta-te, anda, é a mesma expressão usada lá do hebraico, que diz lá em cima no verso 2, dispõe-te e vai. E o que acontece é que no final de tudo, Deus ele está dizendo para Jonas, para ele estar no lugar onde ele precisava estar. Deus está conduzindo Jonas a voltar ao início de tudo. Ele está conduzindo Jonas usando a boca de um pagão, do capitão do navio. Essa é a pior coisa, sabe? Não sei se você já passou por isso, mas é uma das piores coisas. É quando a gente está em um lugar e a gente comete um erro, ou não quer nem enxergar o erro. E Deus ele usa um pecador, alguém que nem conhece, um descrente, para você e diz: tu não é crente, né? Por que está fazendo isso aí? Tu não é crente, né? Por que está fazendo essas coisas aí? Tu não é crente, é? Por que tu fala assim com tua esposa? Tu não é crente, é? Por que tu fala assim com teus filhos? Tu não é crente porque tu tratou tão mal aquela pessoa ali na frente. Tu não é crente, é? Porque tu fala palavrão no trânsito. Que coisa terrível é o trânsito, né? Para nos tirar do sério. E às vezes, e muitas vezes o Senhor vai fazer isso. Imagina, é uma coisa terrível que Jonas passou ali naquele momento. E depois disso, eles fizeram uma espécie ali de sorte, que era uma espécie de sorteio, para saber em quem cairia essa culpa. E eles fazem, e Deus se utiliza desse momento de uma forma soberana para que o nome de Jonas pudesse cair. E ali cai o nome de Jonas, e esses marinheiros eles começam a perguntar a Jonas: da onde você vem? De que povo é teu? Que Deus tu serve? Do nada tu aparece aqui, está dormindo, e o que aconteceu, macho? E ali Jonas, ele diz a primeira coisa, lá no verso 9. Veja a resposta de Jonas juntamente comigo. E ele respondeu: sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, e que fez o mar e a terra. Aqui a gente vê claramente, novamente, Jonas batendo no peito e dizendo seu orgulho nacionalista: eu sou hebreu. Ele já começa dizendo isso: eu sou hebreu. Mas depois ele diz coisas que os homens eles começam a se atemorizar. Quando ele diz: olha, eu sirvo ao Deus que fez o mar. E aí os homens, meu amigo, começam a se desesperar, porque eles estavam no mar prestes a morrer. E quando Jonas disse isso, o povo se desespera. E aí, novamente, Jonas, ele é repreendido, mas agora não mais por apenas o capitão, mas por todos aqueles homens pagãos que clamavam a vários deuses. Esses homens olham para Jonas e, por conhecer também a fama do Deus de Israel, olha para ele e diz: o que é que tu fizesse? Tu é louco, caba. Tu fugiu da presença de Deus. E aí eles repreendem, veja, mais uma vez Jonas é repreendido
por um monte de pagão. E é nesse momento que a gente vê um Jonas tomando a consciência. Ele começa a se conscientizar daquilo que fez. E ele começa a se entristecer também e a pensar na vida daqueles homens. E a gente vai ver um pouco mais à frente. E esses homens desesperados, eles começam a fazer de tudo, orar, toda aquela situação, porque o mar ficava cada vez mais bravo. Cada vez mais bravo. E aí é onde o milagre acontece. E a gente vê aqui, no verso 12, porque eles perguntam a Jonas o que eles poderiam fazer para acalmar aquela situação. E Jonas dá uma resposta a ele. Vamos ler todos juntos o verso 12? 3, 2, 1. Respondeu-lhe... Esse é um milagre que acontece. E que milagre era esse? O milagre no coração do profeta. O profeta, ele se conscientiza sobre aquilo que estava acontecendo. E pela primeira vez em todo o texto, a gente vê Jonas não pensando em si mesmo, mas pensando na vida daqueles marinheiros. E ele diz, tomai e me lançai. E aí, ele decide agora se sacrificar para acalmar a tempestade. Interessante. O Jonas que olhava para um povo pagão, em que queria que Deus não salvasse um povo pagão, agora ele simplesmente decide se sacrificar por aquele povo. Se sacrificar na água, para que aquele povo e a tempestade pudesse cessar. E o interessante é que eles começam a clamar ao Senhor, e aqui o clamor que eles fazem é usando exatamente o nome de Deus, não mais dos deuses, mas Yahvé. E eles começam a orar a Deus e fazer de tudo. E o que vai acontecer é nada. Eles pedem a Deus, Senhor, nos livra do sangue desse homem, para que a gente não jogue ele no mar e a gente seja responsável pela morte dele. E nada acontece. E aí Jonas, claro, em consenso com os homens, vai lá, os homens pegam e lançam ele no mar. E quando ele cai no mar, a água para no mesmo instante. E o verso 16 vai dizer o seguinte: temeram, pois, esses homens em extremo ao Senhor e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Isso é muito forte. Jonas, mesmo sem saber, foi um instrumento da parte de Deus para alcançar a vida daqueles marinheiros. Ele não sabia, mas isso tudo estava acontecendo. E aqui é claro que a gente não sabe se houve de fato uma conversão na vida daqueles homens, se de fato aqueles homens eles abandonaram os seus deuses, viveram de uma forma diferente, mas a gente sabe de uma coisa aqui, que esses homens fizeram sacrifícios e fizeram votos. Isso era muito sério no Antigo Testamento. E veja, a misericórdia e a graça de Deus, que alcançaria Nínive lá na frente, já estava sendo exercida, já estava sendo presente na vida desses pagãos aqui. Isso é maravilhoso, meus irmãos. É Deus que vai guiando aqui, toda a história e colocando Jonas no seu devido lugar. Isso é maravilhoso. E a tempestade, em seguida de grande peixe, não foi apenas um ato da parte de Deus de castigar Jonas, mas de pura graça. Graça na vida do coração e no coração do profeta, para que o profeta fosse trabalhado, para que Jonas pudesse entender o que estava acontecendo, e graça na vida daqueles homens que estavam ao redor no navio, juntamente com ele. E por fim, o verso 17 vai dizer o seguinte: deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e este esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Aqui a gente vai ver que o sacrifício de Jonas e os 3 dias e 3 noites no ventre do peixe é uma tipificação de Cristo. Aponta lá para a obra de redenção em Jesus. O pastor Hernando Dias Lopes vai dizer o seguinte: o grande peixe não é uma lenda. Jesus referiu-se no ventre do grande peixe no dia da sua morte e da sua ressurreição. Assim como a morte e a ressurreição de Cristo foram reais, também foram milagrosos as experiências vividas por Jonas. O grande peixe não tragou Jonas por acaso,
Jonas foi apanhado porque o Senhor escolheu a Jonas para a missão e o Senhor estava pronto a mover céus e terras para levar o profeta a cumprir com a sua vontade. Era isso que estava acontecendo. E era isso que Jonas, ele não queria ou não estava enxergando. Queria deixar aqui algumas aplicações para nós. E a primeira dessas aplicações é: pare de fugir do Senhor. Isso aqui é um alerta para você que é crente, para você que é cristão, para você que bate no peito e diz: eu sirvo ao Deus grande, ao Deus vivo, do ouro e da prata. Esse é um alerta para você. Não é para um mundão, não é para um pagão. É engraçado falar essa palavra hoje, né? Nem existe, né? Não é para um ímpio, mas é para você. O Senhor, ele te chama para um propósito. E esse propósito, ele não se resume a uma área específica, mas toda a área da sua vida. O Senhor, ele te chama para esse propósito. E só você, no íntimo do seu coração, sabe quais são as suas procrastinações. Só você, no íntimo do seu coração, sabe os pecados escondidos. Só você, no íntimo do seu coração, sabe as suas negligências. Tome muito cuidado com isso. Não pegue um barco, não lute contra o Senhor. Não pegue um barco e navegue para lugares que você mesmo quer, para o seu próprio interesse, fugindo das suas responsabilidades. Não é isso que Deus quer para você. Não espere consequências cheguem até você para que você venha mudar. Busque ao Senhor agora. Esse é o tempo presente. Esse é o tempo que Deus te deu para poder buscá-lo e viver experiências inimagináveis. Tiago, ele vai dizer assim: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, isso está pecando. Capítulo 4 e o verso 17. E a segunda aplicação para a nossa vida é que a vida, ela é cheia de grandes tempestades. E essa é uma verdade. E Deus, ele vai operar aonde nós não esperamos que ele opere. E é isso que acontece muitas vezes, sabe? Quando você perde algo tão precioso na sua vida, principalmente, não sei se você é assim, mas lá em casa a gente já passou muito por isso, mas as enchentes que a gente enfrenta aqui em Pernambuco, sabe quando você perde algo precioso? Quando a sua casa é inundada, quando você perde tudo, sabe quando você perde imóveis, aquele imóvel tão novo que você comprou? Você vai perder algo tão precioso que vai te fazer falta. Sabe quando você perde um parente querido, que dói o coração, que te faz sofrer, que te faz chorar por longos dias ou até mesmo anos? Sabe o que é isso? Sabe aquela doença terrível que te alcança muitas vezes, ou já te alcançou, ou nesse momento você tem passado por essa situação e não consegue se livrar, ou qualquer outra dificuldade. Por mais estranho que seja, por mais difícil que seja dizer isso, esquisito ao soar, o grande peixe e a tempestade, muitas vezes, não é enviado por Satanás, não. É enviado por Deus. E essa situação, ela tem o propósito de nos corrigir, de endireitar o nosso caminho, de nos colocar no lugar em que a gente precisa estar. E é certo que o Senhor, ele vai quebrar, diante de tudo isso, a dureza do nosso coração. Não é você e nem eu, mas é o próprio Deus quem vence toda a nossa frieza espiritual. Não é você e nem eu, mas é o próprio Deus quem vai vencer todo o nosso egoísmo e o nosso orgulho. As forças não vêm de mim nem de você, mas é o Senhor quem luta por nós. O Deus de Israel é a nossa força. É o Senhor quem luta por nós. E se for necessário, sabe o que é que Deus vai fazer? Ele vai mandar uma grande tempestade atrás de você, atrás de nós. Mas o interessante é que ele nos encontra no meio da tempestade. Isso é o mais incrível saber. É que na tempestade nós não estaremos sozinhos. E veja, uma tempestade que ele mesmo mandou. A gente vê isso na vida de Jó. Você vê isso, ou já viu isso várias vezes na sua própria vida.
E ele faz isso para nos salvar. E ele faz isso para nos transformar. E ele faz isso para nos transformar em verdadeiros adoradores. Lembra lá da palavra que Jesus dá à mulher samaritana? Aqueles que adoram em espírito e em verdade. Se você é crente, se eu sou cristão de verdade, se nós temos o Espírito Santo, com certeza Deus ele vai mandar uma tempestade para te buscar onde você estiver. E a vida ela é cercada por isso, para nos moldar, nos forjar o caráter, nos transformar em pessoas diferentes, aqueles que sejam a imagem e semelhança de Cristo Jesus. Stuart Olliott, comentando esse versículo aqui, esse capítulo, ele vai dizer que o arrependimento ele acontece no primeiro dia da nossa vida cristã e todos os dias após ela. Todos os dias após ela. Não é algo que acontece no início, mas todos os dias. E por fim, eu queria deixar aqui uma última aplicação, é de Jonas e Cristo. Tem um amigo e teólogo chamado Itanei Lacerda, e ele vai dizer assim: a pregação de Jonas foi o único meio para a salvação dos ninivitas, assim como Cristo é o único caminho para nós. O maior sinal do poder de Deus em Cristo é a sua morte e a sua ressurreição. E isso é suficiente para que creiamos e sejamos transformados pelo Senhor. Jesus Cristo é maior do que Jonas. O livro de Jonas não é sobre Jonas. A nossa história não é sobre nós. A história dos ninivitas não era sobre os ninivitas. Sempre foi sobre Deus. Sempre foi sobre um Deus que guiou toda a história da redenção, que tinha tudo sobre as suas mãos e tem tudo sobre as suas mãos hoje. Esse mesmo Deus que guiou toda essa história da redenção, apontando para o seu único Filho e Salvador, Jesus Cristo, o Salvador da nossa alma. Fomos alcançados por Deus, assim como um dia os ninivitas foram alcançados por eles. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Como a gente precisa pensar sobre essas coisas. Como o nosso coração precisa se voltar nessa noite para o Senhor. Arrependa-se. Nós precisamos nos arrepender já, porque Deus nos chama essa noite para viver uma vida de adoração plena. Já parou para pensar nisso? O quanto às vezes a frieza espiritual nos pega? E Cristo aqui, Ele é presente em toda a história e fala ao nosso coração nessa noite. E concluindo tudo isso, diante de tudo que você ouviu e diante do Deus Todo-Poderoso, a gente parando para pensar lá naquele filme que eu falei lá no início, você ainda apertaria naquele botão? Que Deus abençoe a vida de todos os irmãos, em nome de Jesus.